A dor que reconstrói. Há uma verdade difícil de aceitar, mas que a vida insiste em nos ensinar. Nós não precisaríamos errar para aprender. Se tivéssemos ouvidos atentos e corações dóceis, a instrução de Deus por si só bastaria. Mas erramos tanto, e tantas vezes deixamos o erro sem correção, que ele se acomoda dentro de nós. Vira hábito, vira parte do cenário, e o que era para ser corrigido, por causa da pressão que o erro causa, acaba sendo empurrado para debaixo do tapete, como se não houvesse mais como mudar. É assim que a gente fica calejado, não porque parou de sentir a atração do pecado, mas porque aprendeu, com o tempo e com dor, a parar diante dele, a ponderar as consequências antes de dar o passo, a entender que se não houver ruptura, se não houver abandono real daquilo, o caminho só leva a um lugar, a própria destruição. Mas mesmo nesse ponto, onde o peso do erro parece maior do que a força para vencê-lo, ainda há Deus. Ele é misericordioso, e é justamente essa misericórdia que nos dá, repetidas vezes, novas condições, novas chances de abandonar o erro, deixar o pecado para trás e reconstruir o que estava em ruínas. Essa reconstrução, no entanto, raramente vem sem dor. E aqui está uma distinção que vale a vida inteira. É melhor sentir a dor que vem de Deus para uma mudança, do que sentir a dor dos homens, que só destrói. A dor de Deus tem direção. Ela aponta para frente, para fora do poço, para uma vida reconstruída. A dor dos homens, a dor das consequências vividas até o fundo, apenas desmorona, sem reconstruir nada. Quando os olhos se abrem, existe uma diferença entre saber que algo é errado e realmente ver o erro pelo que ele é. Muitas vezes, vivemos tão dentro de uma situação, tão imersos nela, que não conseguimos enxergar a saída. Nem sequer entendemos que aquilo é um poço. É preciso, às vezes, passar por algo que abale as estruturas, para que os olhos se abram de vez. E quando isso acontece, vem junto uma mistura difícil de separar: dor, lembrança e constrangimento. Constrangimento por reconhecer o quanto se estava preso, o quanto o discernimento estava embaçado. Mas esse constrangimento, quando não se transforma em condenação, é na verdade um sinal de saúde espiritual. É a prova de que os olhos, agora abertos, já não reconhecem mais aquele lugar como normal. A pergunta natural que surge é: por que fui tão fundo? Essa pergunta pode nascer de dois lugares muito diferentes. Pode vir da condenação, que acusa e aprisiona, repetindo a culpa sem propósito. Ou pode vir da memória consciente, que revisita o caminho apenas para entender, e não repetir os mesmos passos. É esta segunda voz que edifica, a que examina sem se destruir, que lembra sem se afundar de novo. O pedido que sustenta a mudança, há um pedido que atravessa toda essa jornada: Senhor, não me deixe esquecer. Não é um pedido para reviver a dor por si mesma, mas para que a lição permaneça viva, porque o tempo tem o costume de suavizar memórias, e o que antes parecia claramente destrutivo, pode, com os anos, voltar a parecer inofensivo. Lembrar nesse sentido, não é correntes que prendem ao passado, é vigilância diária, pedida a Deus, para que os pés continuem firmes num chão novo e não voltem à lama de onde foram tirados. Melhorar dia após dia, sentir a distância crescendo entre quem se foi e quem se está sendo. Isso é a prova viva de que a memória está cumprindo exatamente o papel que deveria. Manter os olhos abertos, sem prender o coração ao lugar de onde Deus já tirou. E assim, entre a dor que ensina e a graça que sustenta, segue-se um dia de cada vez, não esquecendo o erro, mas também não sendo definido por ele, e sim pela obra de reconstrução que a misericórdia de Deus segue realizando.